Olá! Sabe, dizem que cada língua abre uma janela para um jeito diferente de ver o mundo, né? Exato. E no Brasil, a Libras, a língua brasileira de sinais, é um exemplo incrível disso. Hoje a gente mergulha nesse universo. Isso mesmo. Vamos dar uma olhada na trajetória da Libras, seu papel-chave na educação bilíngue para surdos e na riqueza da cultura surda brasileira. Legal. E para essa conversa, a gente está se baseando em várias fontes, né? Pesquisas, documentos oficiais, como os referenciais para o ensino de Libras, e estudos sobre tradução também. Sim, bastante material. A ideia é trazer um olhar assim, aprofundado, mais direto, sobre os desafios, as conquistas, os princípios que estão moldando a educação e a identidade surda hoje. E destacar uma coisa super importante: o protagonismo surdo. Por onde a gente começa, então? Pensando nisso, figuras como Ernest Wiett, que propôs lá para o imperador Dom Pedro II criar uma escola para surdos. Nossa, século XIX. Pois é, e tem o Flauzino José da Gama, que em 1875 publicou a Iconografia dos Sinais, um registro pioneiro, um marco mesmo, linguístico e cultural. Mas o reconhecimento oficial, aquele na lei mesmo, demorou bem mais, né? Qual foi o momento decisivo? Sim, foi uma jornada longa. O ponto de virada legal veio ali no começo dos anos 2000. Primeiro, a Lei 10.436, de 2002, que reconheceu a Libras como língua. Ah, essa lei é famosa. Sim, e depois, o Decreto 5626, de 2005, que regulamentou a lei e, muito importante, previu a oferta da educação bilíngue. Foi um passo gigante, E as fontes mostram que isso não caiu do céu, né? Teve muita luta por trás. com certeza. Os movimentos sociais surdos foram essenciais. Documentos como A Educação que Nós Surdos Queremos, lá de 1999, já mostravam a comunidade articulada definindo o que queria. É o tal do protagonismo surdo na prática. Exatamente. A ideia de que as pessoas surdas têm que estar no centro das decisões sobre sua própria educação, seus direitos, faz todo sentido. Entendi. E quando a gente fala em educação bilíngue para surdos, o que isso significa, assim, no dia a dia da escola? Basicamente, é Libras como primeira língua, a L1. É a língua em que se aprende, se pensa, se interage. E o português escrito entra como segunda língua, a L2. Ah, então não é só colocar o intérprete ali e pronto. De jeito nenhum. O ponto central é esse. O ambiente todo, a pedagogia, tem que ser pensada a partir da Libras. Não é um remendo. E quais são as implicações disso? O que é crucial para funcionar? Olha, um ponto fundamental é ter professores surdos e bilíngues, especialmente com os pequenos, na educação infantil, para a criança adquirir a Libras de forma natural, sabe? Claro, faz sentido. E também um contato com adultos surdos, que servem de modelo linguístico e cultural. Outra coisa é combater a tal da privação linguística. Privação É, linguística. quando a criança surda não tem acesso cedo a uma língua que ela possa usar plenamente, como a Libras, isso pode ter um impacto enorme no desenvolvimento dela. É um direito, né? Direito à língua. Isso conecta muito com a ideia de que a Libras não é só um código, é a base de uma cultura inteira, né? Perfeito. A cultura surda, com C maiúsculo mesmo, é rica, específica. Se a gente olha pela lente da socioantropologia, as pessoas surdas são vistas como criadoras de sentido, com suas tradições, sua arte, seu jeito de ver o mundo. Tem exemplos dessa produção cultural? Nossa, vários. Tem adaptações de histórias tipo: imagina uma Cinderela surda, que em vez do sapatinho perde a luva. Ou Os Três Porquinhos Surdos, que o lobo não assopra, mas tenta derrubar a casa com o vento dos sinais rápidos. Que demais! E tem o folclore próprio, jogos de sinais, a tradição do sinal de nome. É um universo. E um ponto que as fontes batem muito na tecla é a visualidade, né? Como isso entra? Ah, isso é fascinante. A visualidade não é só sobre enxergar, é vista como uma competência mesmo, uma forma de organizar o pensamento, a linguagem, na comunidade surda. É um jeito diferente e tão válido quanto de processar o mundo. A educação tem que valorizar isso. Essa diferença toda visual-gestual versus oral-auditiva deve trazer desafios na hora de traduzir e interpretar, imagino. Com certeza. É uma tradução intermodal, né? Super complexa. Não basta só saber as duas línguas, tem que ter uma competência cultural profunda. E aí entram questões éticas importantes, Tipo, tipo o conceito de fidelidade na tradução.
o que é ser fiel quando as línguas são tão diferentes. Os códigos de ética, como o da FENES, discutem isso. E as fontes falam também da norma surda. O que seria isso? A norma surda é um conceito bem interessante. Ele reconhece que o tradutor surdo, por estar imerso na cultura e na língua, tem uma habilidade especial, um saber que vem da vivência para traduzir para Libras. Ah, valoriza a experiência da comunidade. Exato. Desafia um pouco aquela ideia de que só o diploma acadêmico qualifica, sabe? Valoriza a expertise que vem de dentro da comunidade. E parece que essa riqueza toda, essa pesquisa brasileira, ainda tem dificuldade de banhar o mundo, né? A validação internacional ainda é uma barreira. E entendi. Então, para a gente amarrar tudo, Libras é esse universo que junta língua, identidade, cultura, luta por direitos. Tudo conectado. E o ponto-chave é uma educação que respeite a especificidade surda, com a própria comunidade liderando o processo. É isso. O protagonismo surdo não é opcional. É central para ser ético e para funcionar de verdade. Perfeito. E para quem está nos ouvindo, fica a reflexão. Será que esses princípios da educação bilíngue para surdos, focar na L1, valorizar a cultura, colocar a comunidade no centro, não poderiam inspirar jeitos melhores de educar outras minorias linguísticas e culturais por aí? Fica a pergunta no ar.